Parte 4: Superação dos obstáculos mais frequentes. 13. A linguagem da valorização pessoal de uma pessoa pode mudar? Quando fazemos a aplicação do modelo de motivação através da valorização pessoal em empresas, é comum nos perguntarem: a linguagem da valorização pessoal de uma pessoa pode mudar em determinadas situações? Se a resposta a essa pergunta é sim, então surge uma segunda questão: como sabemos se a principal linguagem da valorização pessoal de alguém mudou? A resposta a essas duas perguntas é o foco deste capítulo. Queremos começar dizendo que cremos que a principal linguagem da valorização pessoal de uma pessoa tende a continuar sendo sua linguagem primária por toda a vida. É como muitos outros traços de personalidade. Um indivíduo bastante organizado sempre será organizado. Em contrapartida, existem aqueles que parecem passar metade da vida procurando seu celular. Uma pessoa que gosta de acordar cedo sempre terá como horas mais produtivas o período anterior às 11 da manhã, enquanto a pessoa que aprecia atividades noturnas sente-se mais ativa depois das 22 horas. Esses traços tendem a persistir por toda a vida. São características de personalidade. Dito isso, é preciso esclarecer que não estamos sugerindo que as pessoas não mudam com o passar do tempo. Sabemos que uma personalidade desorganizada pode dar passos positivos para se tornar mais ordeira. Uma pessoa noturna talvez não levante para ver o sol nascer, mas, com a ajuda de um pouco de cafeína, pode acordar a tempo de ouvir o canto matutino dos pássaros. Muito embora a principal linguagem da valorização pessoal de uma pessoa possa ser um traço característico por toda a sua existência, existem certos fatores e épocas da vida em que a linguagem da valorização pessoal secundária sobe um degrau de importância e, por algum tempo, a linguagem principal apresenta uma tendência de diminuição em termos de valor emocional. Também podem existir situações nas quais a linguagem menos significativa de uma pessoa passe a ter alguma relevância. Queremos discutir duas situações nas quais a principal linguagem da valorização pessoal pode apresentar mudança em termos de importância. Fases e circunstâncias da vida. Em primeiro lugar, ressaltamos que a fase e as circunstâncias de vida de uma pessoa podem mudar o cenário geral. Muitos de nós têm experimentado pessoalmente ou trabalham com colegas que acompanham a luta de um membro da família com sérios problemas de saúde. Um cônjuge ou um filho pode ter sofrido um grave acidente ou apresentar enfermidades que envolvam risco de vida e resultem numa hospitalização e num período de recuperação prolongados. Nessas ocasiões, somos esticados ao máximo, exauridos pelas demandas sobre nosso tempo e nossas emoções. Ficamos preocupados com o desconhecido: o que acontecerá ao nosso ente querido? Em momentos assim, o apoio emocional e o encorajamento são fundamentais, quer venham da família, dos amigos ou dos colegas de trabalho. Durante esses períodos intensos da vida, nossa linguagem da valorização pessoal pode mudar. Michael, por exemplo, é um contador que trabalha com muito afinco em uma grande empresa de contabilidade. Na primeira vez em que preencheu o inventário de motivação através da valorização pessoal, sua principal linguagem da valorização pessoal foi identificada como palavras de afirmação. Michael concordou com essa avaliação. O que realmente o fazia sentir-se apreciado era o momento em que pessoas reconheciam seu trabalho e o afirmavam verbalmente. 6 meses depois de Michael ter preenchido o inventário, sua esposa recebeu um diagnóstico de câncer. Os 2 anos seguintes envolveram idas frequentes ao médico, 2 cirurgias e algumas sessões de quimioterapia. Durante esse período, os colegas de trabalho desse contador se reuniram para apoiá-lo. 2 colegas se ofereceram para ficar com os filhos do casal para que Michael pudesse acompanhar a esposa às consultas médicas. 2 outros funcionários se dispuseram a cozinhar para aquela família durante o pós-operatório da esposa de Michael. Mais tarde, o contador disse a esses 4 colegas de trabalho: "Nunca me esquecerei do que vocês fizeram por mim. Não teria conseguido passar por isso sem a ajuda de vocês." Até hoje, ele relembra essa experiência como um dos momentos em que se sentiu profundamente apreciado por seus companheiros. Durante esse período da vida de Michael, a linguagem de atos de serviço falou mais intensamente a ele em termos emocionais do que palavras de afirmação.
Quando voltamos ao seu inventário de motivação através da valorização pessoal, verificamos que atos de serviço eram sua linguagem da valorização pessoal secundária. Naquele instante de crise, a linguagem secundária tornou-se a principal. As aplicações práticas de uma linguagem da valorização pessoal favorita também podem mudar em função dos diferentes estágios da vida. Brian está na casa dos 30 anos e trabalha como gerente de vendas em uma empresa de manufatura. Ele costuma viajar para encontrar novos negócios potenciais, e como parte das negociações, sai para jantar em restaurantes chiques com seus clientes. No início de sua vida adulta, tal como muitos casais jovens, Brian e Sandy, sua esposa, viviam com um orçamento bastante apertado, e comer fora era um luxo raro. Naquela época, o casal receberia de bom grado um vale-presente para comer num restaurante agradável, como demonstração de apreciação por seu bom trabalho. Contudo, no atual estágio da carreira de Brian, um vale para comer num restaurante teria menos valor para ele, ainda que sua principal linguagem da valorização pessoal sejam presentes. Ora, uma vez que ele e Sandy desenvolveram interesse pela música, eles preferem ingressos para um concerto. Esse é um exemplo de como a aplicação prática de determinada linguagem pode mudar com o passar do tempo. Agora considere o caso de Brenda, uma funcionária de grande destaque numa empresa que atua em nível nacional. Sua principal linguagem da valorização pessoal são palavras de afirmação. Quando Brenda recebeu seu primeiro reconhecimento público como vendedora do mês, ela ligou para sua mãe e contou sobre aquela conquista. Ela até mesmo leu as palavras que estavam escritas no prêmio que havia recebido. Sentiu-se genuinamente afirmada e apreciada. 4 anos depois, o armário de Brenda está cheio de prêmios e placas que anunciam suas várias realizações. Agora, ela recebe todos eles sem se abalar e raramente faz algum comentário com sua mãe ou outra pessoa. Ela simplesmente coloca a placa no armário e segue adiante, na direção da próxima realização. Há pouco tempo, seu supervisor foi até o escritório dela e lhe disse: Brenda, já lhe dei mais placas e prêmios do que a qualquer outra pessoa na história desta instituição. Poderia lhe dar outra placa se você quiser. Mas quis passar por aqui pessoalmente e dizer-lhe quanto aprecio sua contribuição para a empresa. Você não apenas é uma grande vendedora, como também motivos demais. Em muitos aspectos, você é a pessoa mais significativa de nossa força de vendas. Quero que você saiba que valorizo sinceramente sua contribuição. Na semana que vem, se você não se importar, vou lhe dar outra placa. Mas queria apenas que você soubesse que, para mim, não se trata apenas da mera entrega de um prêmio, mas que aprecio sinceramente o que você está fazendo. Brenda agradeceu ao supervisor pelos comentários. Quando saiu do escritório, lágrimas vieram aos seus olhos e ela disse a si mesma: creio que ele realmente aprecia meus esforços. Embora palavras de afirmação sejam a principal linguagem da valorização pessoal dessa moça, o que lhe falou mais profundamente foi o fato de o supervisor separar um tempo para ir à sala dela e expressar verbalmente seu apreço. Aquilo foi mais eficiente do que o reconhecimento público na frente de seus colegas. Seu supervisor falou tanto a linguagem do tempo de qualidade quanto a de palavras de afirmação. Isso posto, como sabemos quando a principal linguagem da valorização pessoal de uma pessoa mudou ou quando há aplicações práticas mais importantes que as usualmente significativas? Às vezes você pode observar isso simplesmente analisando a situação atual desse indivíduo. Os colegas de Michael estavam conscientes da doença de sua esposa, os mais próximos dele sabiam o que o ajudaria e reagiram de maneira instintiva. Eles não estavam pensando qual é a linguagem da valorização pessoal do Michael. Estavam cogitando o que podemos fazer de útil nesta situação. Ao reagir assim, eles comunicaram apreciação por Michael da maneira mais profunda possível. Às vezes, se estivermos simplesmente em sintonia com as circunstâncias da vida de um colega, seremos capazes de saber intuitivamente que tipo de ajuda teria o maior significado. Em contrapartida, o supervisor ou os colegas de Brian talvez não soubessem que um vale para comer num restaurante agradável não era mais algo tão significativo como fora num momento anterior de sua vida.
O fato de Brian preferir ingressos para um concerto, em vez de um vale para um restaurante, deveria ter sido comunicado ao seu supervisor e a seus colegas. É por isso que incentivamos aqueles que preenchem o inventário de motivação através da valorização pessoal a fazer uma lista de aplicações práticas e a revê-la semestralmente, fornecendo assim novas informações sobre o que os fariam sentir-se apreciados. Se isso puder ser avaliado regularmente pelo supervisor, tudo ficará muito mais fácil para o funcionário. O chefe de Brenda talvez não tenha percebido que a visita que fez a ela e o tempo adicional que lhe dedico tenham sido tão significativos em termos de demonstração de apreço. Contudo, se a moça contar a ele como sua visita e suas palavras foram importantes, o supervisor saberá que tempo de qualidade, juntamente com palavras de afirmação, são mais relevantes do que o simples reconhecimento em público. A dinâmica interpessoal permita-nos pensar como psicólogos por apenas um momento. Nos primórdios da psicologia, do início da década de 1900 até a de 1970, o foco dos psicoterapeutas estava basicamente sobre o indivíduo, as características de sua personalidade, os padrões de comportamento, os hábitos e a maneira como pensava. Contudo, os psicólogos acabaram se conscientizando de que o comportamento de um indivíduo ocorre dentro de um contexto, dentro de um sistema, de relacionamentos, não isoladamente. Isso levou ao desenvolvimento daquilo que é chamado de teoria de sistemas. A ideia básica é que os comportamentos e pensamentos de alguém são mais bem entendidos quando se compreende o sistema no qual vive essa pessoa. Tal descoberta levou ao desenvolvimento da terapia conjugal e de família, além da psicologia social. Procurou-se fornecer uma compreensão mais ampla de como o contexto social de um indivíduo, as pessoas com quem ele interage, muda seu comportamento. Um exemplo óbvio é o modo como um adolescente cumprimenta seus amigos comparado à forma como cumprimenta sua avó. Para nós, o ponto-chave dessa discussão é que a principal linguagem da valorização pessoal de um indivíduo pode mudar dependendo da pessoa com quem ele está se relacionando. Exemplo: o que uma pessoa deseja de um colega pode ser diferente do que ela deseja de um supervisor. A personalidade do supervisor também pode afetar aquilo que o funcionário gostaria de receber como expressão de apreço. Quando exploramos essa questão, fica evidente que nossas linguagens da valorização pessoal, embora se baseiem principalmente em quem nós somos, também são influenciadas pelas características daqueles com quem interagimos. Para se ter uma simples amostra disso, basta pensar na maneira como você interage com seu atual gerente e compará-la com sua forma de interação com seus chefes anteriores. Você é essencialmente a mesma pessoa, embora provavelmente tenha mudado um pouco, mas comunica-se e reage de maneira diferente, dependendo das características pessoais de seu superior imediato. Essa dinâmica interpessoal também causa um impacto sobre nossa linguagem da valorização pessoal. Considere o próximo exemplo. Tônia geralmente valoriza elogios e outras expressões verbais de apreciação, essa é a sua principal linguagem da valorização pessoal. Contudo, o atual supervisor de Tônia é um profissional de marketing cheio de energia e extremamente verbal. Glenn é um indivíduo dinâmico que derrama comentários verbais positivos sobre praticamente todas as pessoas com quem se encontra. Que dia excelente! Como vai, Joseph? Gostei do trabalho que você fez ontem. Foi muito bom. E, então, vai para o próximo membro da equipe. As pessoas adoram Glenn porque ele é muito positivo e incentivador. Contudo, o fato de esse supervisor oferecer tanto elogio verbal pode diminuir um pouco o valor percebido por aqueles que estão perto dele. Assim, quando Glenn elogia Tônia, ela fica agradecida, mas também tende a dar certo desconto à mensagem. O que realmente causa impacto em Tônia é o momento em que Glenn passa pela mesa dela e pergunta não apenas como vão as coisas, mas também quais sugestões ela dá para que o desempenho do departamento seja melhor. Quando ele para por tempo suficiente para ter uma conversa com ela, Tônia percebe que ele aprecia sinceramente seus esforços e ideias. Ela sabe que Glenn é uma pessoa de ritmo acelerado e que está sempre indo de um lado para o outro. Ele raramente se senta para ter conversas mais longas e é frequentemente interrompido por ligações, mensagens de texto ou pessoas que estão à sua procura.
Um de seus méritos é responder rapidamente àqueles que fazem contato com ele, mas também pode ficar bastante distraído. No meio de uma conversa, ele pode lembrar-se de alguém com quem precisa falar e o faz imediatamente. Segure essa ideia por um instante, ele costuma dizer: preciso ligar para o QVN para falar bem rápido sobre uma coisa. Vai levar apenas um segundo. Assim, quando ele separa um tempo para não apenas expressar verbalmente seu apreço por Tônia, mas também para ouvir as ideias dela, a moça percebe sua sinceridade. O interessante é que tempo de qualidade é a linguagem da valorização pessoal secundária de Tônia, mas, no relacionamento com Glenn, fica claro que essa linguagem se torna a principal. Portanto, ainda que os resultados do inventário de motivação através da valorização pessoal comuniquem ao supervisor que sua funcionária valoriza a afirmação verbal, na verdade a maneira principal pela qual ela recebe encorajamento é mediante uma conversa de qualidade na qual ele lhe dê atenção total. Quem vai perceber essa mudança de linguagens? Tônia. Com o passar do tempo, se prestar atenção em suas próprias reações internas, ela se conscientizará de que aquilo que realmente deseja de seu supervisor é tempo de qualidade. Desse modo, será importante para ela deixar isso claro tanto para si mesma quanto para Glenn. Ela pode dizer a ele algo como: Glenn, você tem um minuto? Preciso lhe contar uma coisa. Você sabe que todos nós preenchemos aquele inventário de valorização pessoal para que você pudesse descobrir a melhor forma de nos encorajar, usando maneiras que sejam significativas para cada um de nós. Você provavelmente se lembra de que minha linguagem principal é a afirmação verbal. Gosto muito de elogiar e também de ouvir se estou me saindo bem, e você é muito bom nisso. Mas o que percebi é que, sendo você tão gentil e encorajador com todo mundo, e sempre muito ocupado, o que realmente valorizo são aqueles momentos quando você passa na minha sala, pergunta como estou e pede sugestões sobre como podemos melhorar a eficiência da empresa. Não me entenda mal. Eu ainda quero ouvir sobre o que você gosta em relação àquilo que estou fazendo. Mas ainda mais significativa para mim é a sensação de que você se importa genuinamente com minhas ideias sobre o que podemos fazer para elevar o desempenho da organização, entende? Glenn agora tem a informação de que precisa para comunicar apreço por Tônia de maneira eficiente. Por conta da dinâmica pessoal, a linguagem principal de Tônia quando ela está com o chefe mudou de palavras de afirmação para tempo de qualidade. Contudo, no relacionamento da moça com seus colegas, sua principal linguagem da valorização pessoal continua sendo palavras de afirmação. Existe outro fato que é ilustrado pela experiência de Tônia. Quando uma pessoa recebe um suprimento adequado de sua principal linguagem da valorização pessoal, sua linguagem secundária pode então se tornar mais importante. A linguagem primária de Tônia são palavras de afirmação. Ela é assim. Mas, na medida em que Glenn proferiu palavras de afirmação em abundância, essa linguagem se tornou menos importante, e tempo de qualidade passou a ser mais significativa. Nosso palpite é que, se o supervisor parece de fornecer a ela a afirmação verbal de modo regular, a principal linguagem da valorização pessoal da moça rapidamente voltaria a ser palavras de afirmação. Agora, considere a situação de Tim. Ele trabalha duro, estabelecendo altas expectativas em relação a si mesmo. Contudo, por conta da natureza de seu trabalho e pelo fato de a empresa ter passado por uma redução de quadro de pessoal, ele às vezes fica surpreso com a quantidade de palavras que se espera dele. O inventário de motivação através da valorização pessoal indicou que sua principal linguagem da valorização pessoal são atos de serviço. Quando os colegas aparecem e o ajudam com um projeto, ele se sente genuinamente apreciado. Contudo, Tim tem um colega cuja ajuda ele não aprecia, alguém que fala demais, enquanto Tim é uma pessoa bastante calada. Quando está ajudando, esse colega fala, brinca e conta histórias o tempo todo. Tim considera isso uma enorme distração e chateação. Ele não consegue prestar atenção em seu próprio trabalho enquanto o parceiro tenta ajudá-lo. Portanto, por causa da dinâmica pessoal de seu relacionamento, a linguagem principal de Tim com esse colega não são atos de serviço. Se esse colega se oferece para ajudar, Tim agora diz, não, obrigado.
Já consegui dar conta. Obrigado por perguntar. Esperamos que essas ilustrações ajudem a esclarecer o impacto das dinâmicas pessoais sobre as linguagens da valorização pessoal. A pergunta que permanece é: como aquele colega falador poderia saber que atos de serviço não são a principal linguagem da valorização pessoal que Tim gostaria de receber dele? Afinal de contas, o colega pode ter visto o resultado do inventário de motivação através da valorização pessoal de Tim e estar sendo sincero em seus esforços de expressar apreciação por meio da oferta de ajuda. Nossa sugestão é esta: antes de falar qual você acha que é a linguagem principal de uma pessoa, faça-lhe a seguinte pergunta: isso seria útil para você? Se a resposta for não, obrigado, já consegui resolver, e você recebe essa resposta pelo menos 2 vezes, então poderá presumir que atos de serviço não são a principal linguagem a se usar com esse indivíduo quando ele espera ser apreciado por você. Essa investigação direta pode ser usada com todas as linguagens da valorização pessoal. Se a sua percepção é de que a principal linguagem da valorização pessoal de uma pessoa são palavras de afirmação, então você pode perguntar: se eu quisesse expressar minha apreciação por você, palavras de afirmação seriam a melhor maneira de fazê-lo. Se a resposta for sim, então faça seu discurso de afirmação. Se seu interlocutor sugerir alguma outra coisa, então lembre-se, a pessoa é especialista nela mesma. Deixe que a resposta que ela der guie você na direção de saber como expressar-lhe valorização pessoa L. Se perceber que presentes são a principal linguagem da valorização pessoal de alguém, você pode dizer: quando estive em Dallas, comprei uma coisa para lhe dar porque queria que você soubesse quanto aprecio o que tem feito pela empresa. Mas se presentes não forem sua linguagem da valorização pessoal, ficaria feliz em dar a lembrança a outra pessoa. Você gostaria de recebê-la? Uma vez que a pergunta foi feita, ainda que a principal linguagem da valorização pessoal desse indivíduo não sejam presentes, ele provavelmente aceitará a lembrança como uma expressão genuína de sua apreciação. O próprio processo de perguntar isso seria significativo, tende a comunicar sinceridade. O ponto que queremos enfatizar neste capítulo é que você não deve se surpreender se descobrir que sua linguagem da valorização pessoal primária mudou em determinadas circunstâncias e com certas pessoas. Também não deve se surpreender por descobrir que o mesmo pode ser verdade em relação aos seus colegas. Isso não sugere que o conceito de linguagens da valorização pessoal principal, secundária e menos significativa seja inválido. Pelo contrário, indica que aceitamos a fluidez da vida e que somos seres humanos, não máquinas imutáveis. Queremos incentivá-lo a ter consciência de suas próprias reações internas e também das reações que dirige aos seus colegas. A vida não é estática, as pessoas e as circunstâncias mudam com o tempo. Cremos que os melhores gerentes são aqueles que conhecem bem seus funcionários, que continuam a conhecê-los e que fazem mudanças apropriadas quando necessário. A realidade dos fatores que discutimos neste capítulo mais uma vez aponta para a importância de ter sessões regulares de avaliação com os funcionários. Nessas avaliações proativas, você pode facilmente descobrir quaisquer mudanças em suas linguagens da valorização pessoal principal e secundária ou as aplicações práticas que eles preferem. De que maneira as linguagens do amor se relacionam com as linguagens da valorização pessoal? Aqueles indivíduos que estão familiarizados com as 5 linguagens do amor e passaram pelo processo de identificar sua linguagem do amor preferida nos relacionamentos pessoais costumam ficar intrigados com a relação entre os dois conjuntos de linguagens. É comum nos perguntarem: qual é a relação entre as linguagens do amor e as linguagens da valorização pessoal? Elas são idênticas? Estão relacionadas de alguma maneira? Ou são totalmente distintas? Primeiramente, para quem não está diretamente familiarizado com as 5 linguagens do amor, vamos apresentar uma noção geral sobre o assunto. Ao trabalhar com casais, Gary, descobri que marido e mulher costumam ter maneiras diferentes de comunicar amor um ao outro. Depois de reunir dados por vários anos, observei que essas expressões de afeto se encaixavam em 5 grandes categorias, ou linguagens. Os resultados de minha pesquisa e suas implicações práticas para os relacionamentos conjugais são explicados no livro As 5 Linguagens do Amor.
Mais tarde, verificamos que essas linguagens pessoais de amor e afeição se aplicavam a outros relacionamentos também, de modo que investigamos a questão mais a fundo e escrevemos as 5 linguagens do amor das crianças, em coautoria com o médico Ross Campbell, as 5 linguagens do amor dos adolescentes, e para adultos solteiros, as 5 linguagens do amor dos solteiros. Nos últimos 19 anos, a resposta tem sido impressionante. Somando-se todos os livros ligados às linguagens do amor, chega-se a um total de mais de 6 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, em mais de 40 idiomas. Os conceitos fundamentais foram então aplicados à restauração de relacionamentos em As 5 Linguagens do Perdão, em coautoria com Jennifer Thomas. A pergunta, então, é: de que maneira as linguagens do amor preferidas por uma pessoa em amizades pessoais e nos relacionamentos familiares se comparam às suas linguagens da valorização pessoal preferidas no ambiente de trabalho? Temos 3 diferentes fontes de informação para ajudar a responder a essa pergunta. 1. Uma perspectiva teórica sobre a natureza do comportamento humano. 2. Nossa experiência profissional no trabalho com as 5 linguagens no decorrer de vários anos. 3. Informações que reunimos de nossos clientes e trainees, e alguns dados iniciais de pesquisa. A investigação sobre o comportamento humano descobriu 2 temas bastante comuns e consistentes. 1. As pessoas geralmente se comportam da mesma maneira com o passar do tempo, a não ser que haja um evento expressivo suficiente para transformar a vida delas. 2. Ações individuais específicas de fato variam de acordo com o cenário e, especialmente, em resposta àqueles com quem a pessoa esteja interagindo. Todo o conceito de personalidade é construído sobre a crença de que os indivíduos possuem padrões comuns de comportamento e de relacionamento uns com os outros, padrões esses que são previsíveis e se tornam traços de caráter da pessoa. Mas também sabemos que as ações de cada um de nós podem variar significativamente dependendo daqueles com quem estejamos nos relacionando, cônjuge, filho, chefe, amigo ou mãe, por exemplo. Podemos dizer então que, de maneira geral, a forma como as pessoas experimentam e preferem atos de encorajamento, apreciação ou afeição não muda muito com o passar do tempo e das diversas circunstâncias. Mas também podemos prever que, para muitos, existem boas chances de haver mudança no modo como se relacionam com outras pessoas, e, como preferem que estas lhes comuniquem apreciação, essa mudança dependerá de quem seja o outro e do tipo de relacionamento que mantém. A segunda fonte de compreensão do relacionamento entre linguagens pessoais do amor e as linguagens da valorização pessoal no ambiente de trabalho vem dos anos de experiência que temos trabalhando com esses conceitos. Está claro que um de nós, Gary, tem mais experiência no contexto das linguagens do amor dentro dos relacionamentos pessoais, enquanto o outro, Paul, tem mais foco sobre os relacionamentos de trabalho e as linguagens de valorização pessoal. Nós dois, de maneira independente, chegamos à mesma conclusão. Com o passar do tempo, descobriríamos que existe uma correlação moderada e uma sobreposição entre as linguagens preferidas de um indivíduo, seja qual for o cenário e o tipo de relacionamento. Mas também esperávamos que essa superposição não fosse exata, e que haveria variação entre as linguagens preferidas e as menos significativas. Foi isso que, de fato, observamos. Pessoas que passaram por sessões de treinamento conosco relataram repetidamente que acreditam haver uma intersecção entre suas linguagens da valorização pessoal no ambiente de trabalho e suas linguagens pessoais de amor, mas que essa área comum não caracteriza sobreposição exata. Betsy, por exemplo, uma das principais professoras de uma escola de ensino fundamental, declarou: receber elogios verbais é importante para mim, seja qual for o ambiente. Portanto, essa é uma das minhas principais linguagens em ambos os contextos. Mas tempo de qualidade com meu marido é muito mais importante, e aparece na posição mais elevada em minha escala de linguagens do amor. Do mesmo modo, Chris, controller de uma empresa, disse: creio que sou basicamente a mesma pessoa, quer esteja no trabalho quer em casa, mas está bem claro que há expressões de afeto que valorizo em minha esposa e pelas quais não procuro em meus colegas de trabalho. Assim, era de esperar que minhas linguagens preferidas fossem diferentes nesses 2 tipos de relacionamento.
Por outro lado, muitas pessoas dizem que suas principais linguagens do amor e de valorização pessoal são as mesmas, mas que as linguagens secundárias mudam em função do cenário. Num estudo com professores adjuntos de uma universidade, descobrimos que apenas 38% dos participantes apresentaram a mesma linguagem principal no inventário de motivação através da valorização pessoal e no perfil das 5 linguagens do amor. Portanto, para a maior parte desse grupo de professores, suas linguagens principais não eram as mesmas. Contudo, ao olhar os resultados mais de perto, descobrimos o seguinte: 69% do corpo docente tinha como linguagem de amor principal a mesma linguagem M da valorização pessoal, principal ou secundária. E os resultados foram essencialmente os mesmos quando seguimos para a direção oposta. Se o elogio verbal era a principal linguagem da valorização pessoal, então, em 67% das vezes, palavras de afirmação eram a primeira ou a segunda linguagem de amor. Aquilo em que acreditávamos foi confirmado não só por esses resultados, como pelas percepções pessoais que os funcionários nos relatavam. Podemos concluir dizendo que é razoável esperar que a linguagem da valorização pessoal preferida de uma pessoa varie significativamente com o passar do tempo em resposta a diferentes eventos e fases da vida e indivíduos com os quais ela esteja interagindo. De maneira similar, a maioria das pessoas apresentará alguma similaridade em suas linguagens preferidas nos relacionamentos pessoais e nos profissionais, mas frequentemente haverá diferenças em função do ambiente relacional. Levando para o lado pessoal 1. Você consegue se lembrar de situações em sua vida nas quais sua principal linguagem da valorização pessoal aparentemente mudou? Quais foram as circunstâncias que estimularam essa mudança? 2. Se você experimentou um evento pessoal doloroso em sua vida, como seus colegas o apoiaram durante esse período? Você considera que o apoio dado por eles foi significativo? 3. Você já percebeu alguma mudança em sua principal linguagem da valorização pessoal ou nas aplicações práticas que gostaria que outros lhe dirigissem? Em caso afirmativo, você já comunicou isso àqueles com quem trabalha? 4. É possível identificar, entre você e algum colega, qualquer dinâmica pessoal que o impeça de ser receptivo às expressões de apreciação dessa pessoa? 5. Ao comparar seu chefe atual com um supervisor de outra época, você consegue ver diferença entre a linguagem da valorização pessoal que espera do atual e a que desejava receber do anterior? Por que você acha que isso é verdadeiro? 14. Motivação através da valorização pessoal. Superando desafios. A pergunta não é: você aprecia seus colegas de trabalho ou aqueles que trabalham sob sua orientação, mas, sim, eles se sentem apreciados. Nossa experiência tem nos levado à conclusão de que há milhares de pessoas que trabalham naquilo que consideram ser um ambiente ingrato. Em muitos casos, seus gerentes e colegas não estão cientes desses sentimentos, apenas observam que o funcionário faz seu trabalho de maneira satisfatória, e isso é tudo o que esperam. Contudo, o funcionário trabalha com pouco entusiasmo, e provavelmente muito abaixo de seu potencial. Se comunicar apreciação e encorajamento àqueles com quem trabalhamos fosse fácil, então todos os funcionários da empresa seriam as pessoas mais felizes do mundo. Não haveria necessidade de publicar este livro nem de existir uma abordagem estruturada para se motivar através da valorização pessoal. A verdade é que há desafios que atrapalham a efetiva expressão de gratidão aos seus colegas. Alguns deles são questões internas, atitudes, pensamentos e crenças. Outros desafios são externos e estão relacionados a estruturas e procedimentos corporativos. Esses desafios precisam ser enfrentados de maneira realista e, sim, eles podem ser superados. Veremos a seguir alguns dos desafios mais comuns e nossas sugestões sobre como resolvê-los à medida que você procura criar um ambiente de trabalho positivo. Desafio número 1. Excesso de atividade no trabalho que realizamos com organizações. A mais frequente razão pela qual a apreciação não se apresenta como parte regular da comunicação é o excesso de atividade dos membros da equipe. Isso é fato entre gerentes, subordinados e aqueles que trabalham com voluntariado. Quase todo mundo se sente pressionado por suas responsabilidades diárias. Quem é que está andando por aí tentando descobrir o que fazer com o tempo que sobra? Isso é raridade.
por quê? Pelo menos parte da resposta parece residir em um dos seguintes fatos. 1. Ausência de espaço na agenda para a ocorrência de interrupções ou surgimento de problemas e desafios imprevistos. 2. Expectativas altas e normalmente irreais por parte de gerentes, clientes e dos próprios trabalhadores. 3. Pressões financeiras da economia global. Seja qual for a fonte de excesso de ocupação, essa questão é um grande obstáculo a ser superado caso os gerentes e colegas queiram implantar de maneira bem-sucedida os princípios de motivação através da valorização pessoal. Os funcionários devem dispor de espaço livre em sua mente a fim de poderem observar os outros, para que apreciem o que eles estão fazendo. Também é necessário que possuam a energia emocional necessária para considerar e planejar a melhor maneira de expressar apreciação por um colega em particular. Sem disponibilidade de espaço mental, físico e emocional, nada mudará. Superação do excesso de atividade. A principal maneira de superar o excesso de atividade é estabelecendo prioridades. Algumas coisas são mais importantes que outras. Se as coisas mais importantes se não assumirem o primeiro lugar, então nosso tempo e energia investidos em outras questões deixarão de produzir os resultados desejados. Recomendamos os excelentes livros de Stephen Covey, Primeiro o mais importante e os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Esses livros fornecem um método útil para ajudar os líderes e os membros de equipe a identificarem as prioridades e integrá-las à sua rotina diária e semanal. Se nossas prioridades não se refletirem em nossa agenda, então elas deixam de ser prioridades. O quadrante de prioridades de Covey, importante não importante, urgente não urgente, é bastante útil para nossa vida pessoal e profissional. Cremos que, para supervisores, empresários e gerentes, dedicar tempo e energia para mostrar apreciação aos colegas e subordinados é uma tarefa importante que renderá grandes dividendos para a organização e ampliará os bens ou serviços que ela oferece. Contudo, muitos gerentes não costumam considerar urgente o ato de expressar apreciação. Se você não planejar a prática intencionalmente desse ato, os assuntos não importantes mas aparentemente urgentes podem sufocar a disciplina diária de comunicar apreciação à sua equipe. Desafio número 2. A crença de que comunicar apreciação não é importante para a empresa. Alguns líderes organizacionais ouvem falar das linguagens da valorização pessoal e do conceito de motivação através da valorização pessoal e dizem imediatamente: posso entender como isso seria bom em algumas instituições, mas não vai funcionar na minha empresa. Os trabalhadores da construção civil não são muito afeitos a agradecer e não se importam com o que os outros estão sentindo. Ouvimos comentários similares de uma enorme quantidade de líderes de instituições financeiras, organizações varejistas, empresas listadas entre as 500 mais da Fortune, cadeias de restaurantes, oficinas mecânicas e vários outros ambientes de trabalho. O interessante é que os resultados do estudo pintam um quadro diferente. Quase todas as pesquisas indicam um impacto positivo de recompensas não financeiras sobre a vida dos funcionários em praticamente todos os ramos de atividade. O que descobrimos é que o tipo de negócio ou organização não é um fator importante. A verdadeira questão é a mentalidade do dono, diretor ou supervisor. Se os líderes não acham que a apreciação é importante, eles provavelmente não verão a necessidade de expressar apreço à sua equipe. Se essa mentalidade não muda, então os funcionários serão forçados a viver numa comunidade em que não há agradecimento, sempre desejando que as coisas fossem melhores. Superação da crença de que comunicar valorização pessoal não é importante para a empresa. Descobrimos que, na realidade, o modelo de motivação através da valorização pessoal pode ser usado de maneira bem-sucedida em praticamente qualquer cenário organizacional, por mais rígida ou preocupada com finanças que seja a cultura da empresa. O mais importante é que o líder entenda o poder de contar com indivíduos que se sentem valorizados não só por seu trabalho, mas também pelas contribuições que fazem para o sucesso da organização. Para cada líder que reagiu de modo negativo, temos outros líderes no mesmo ramo de atividade que reconheceram quase imediatamente a importância de seus empregados se sentirem valorizados. Quando ouvem falar do inventário de motivação através da valorização pessoal e do conceito de expressões de apreço individualizadas, eles se mostram ansiosos para começar.
Já vimos líderes envolvidos em atividades típicas de homens durões, manufatura e construção civil, por exemplo, que optaram por incluir a ideia de apreciação na cultura da empresa. Os resultados têm sido grande lealdade dos funcionários, baixos índices de rotatividade e maiores níveis de satisfação no trabalho. Essas características ajudam a tornar a empresa financeiramente lucrativa. Um executivo mudou de ideia. Na primeira vez em que ouviu falar sobre o conceito que propomos, ele disse: "Não me importo nem um pouco sobre como meus funcionários se sentem em relação ao trabalho. São indivíduos focados que se motivam pelo sucesso financeiro, e, por isso, criamos um sistema para recompensá-los dessa forma." Mais tarde, depois do furacão financeiro global, ele voltou a nos procurar, dizendo: "Se existe uma maneira de encorajar e motivar nossos empregados sem ter de pagar-lhes mais, estou dentro. Como podemos começar?" Num mundo onde normalmente se espera que os funcionários façam mais por menos salário, aprender a expressar apreciação de maneira significativa faz a diferença entre o fracasso e o sucesso da empresa. Desafio número 3. Sentimento sentenho de sobrecarga diante das responsabilidades. Quando trabalhamos com os voluntários de uma organização sem fins lucrativos, houve uma voluntária que de repente nos falou, bastante angustiada: "Estou totalmente de acordo com essa coisa de apreciação e acho que é uma grande ideia. Mas sinto-me sobrecarregada só em pensar como será acompanhar as linguagens da valorização pessoa L dos meus colegas e as aplicações práticas mais adequadas a cada um. Já preciso me dedicar muito para cumprir minhas responsabilidades atuais." Sua abertura e franqueza foram importantes para nós, e expressamos compreensão. Sentir-se sobrecarregado é mais do que estar ocupado, também inclui um senso de pesada responsabilidade. Algumas pessoas, seja em circunstâncias temporárias, durante períodos mais longos, podem facilmente sentir-se sobrecarregadas. Elas consideram que expressar apreciação a um colega de trabalho é simplesmente uma responsabilidade a mais colocada sobre sua mesa. Caso se percebam pressionadas a ter de preencher um inventário de motivação através da valorização pessoal e de pensar seriamente em aprender a expressar apreciação de maneira significativa, elas podem se tornar muito negativas, descontentes. É por isso que sempre incentivamos as empresas a deixar que a participação no modelo de motivação através da valorização pessoal seja voluntária. Superação do problema de sobrecarga dos funcionários. Isto vai soar muito psicologismo, mas a primeira e melhor resposta que você pode dar a um membro da equipe que se sinta sobrecarregado é reconhecer e validar o ponto de vista dessa pessoa. Faça sua melhor imitação de um terapeuta e diga: "Rapaz, parece que você está realmente sobrecarregado." Depois, ouça com atenção à medida que a pessoa colocar seus sentimentos para fora. Em contrapartida, dizer-lhe-á: "Que é isso? Não é assim tão difícil. Estamos apenas pedindo que você faça o que já está fazendo." Geralmente não traz melhoria. Ignorar os sentimentos de exasperação e tocar o plano adiante normalmente leva ao ressentimento ou à resistência. Em algumas situações, depois de expor o que estão sentindo e de se sentirem ouvidos por seu gerente, alguns funcionários dizem: "Realmente, não é assim tão difícil, posso fazer isso. Acho que precisava simplesmente desabafar. Sim, eu quero que meus colegas se sintam apreciados." Em outras situações, a pessoa está reagindo àquilo que acha que ouviu, não exatamente aquilo que você tentava dizer. Então, peça esclarecimentos, dizendo: "Deixe-me ter certeza de que compreendeu o que estou pedindo e o que não estou pedindo de você." Esse processo de esclarecimento pode reduzir a resistência. Contudo, outros membros da equipe podem precisar que você lhes dê a opção de não seguir esse plano naquele momento. Como destacado anteriormente, ao trabalhar com empresas, propomos que a participação no processo seja voluntária, não uma ordem de cima para baixo. Isso fortalece o impacto das ações que alguns indivíduos optam por realizar para encorajar outros. Seus esforços para validar os colegas de trabalho não são vistos como algo que eles deveriam fazer. Um funcionário que hoje opta por não participar do preenchimento e da análise do inventário de motivação através da valorização pessoal pode muito bem escolher se envolver 2 meses depois.
Não queremos forçar as pessoas a fazerem algo que não desejam. Estamos tentando ajudar aquelas que sinceramente gostariam de expressar apreciação e encorajamento aos colegas de uma maneira mais eficiente. Desafio número 4. Questões estruturais e processuais que inibem os padrões efetivos de comunicação quando trabalhamos com a equipe de determinado escritório. Fizemos o acompanhamento através de e-mails enviados aos funcionários. Uma dessas pessoas respondeu a um e-mail, dizendo: "Estou tentando encorajar Jenna, mas simplesmente não havia esta semana. Trabalhamos em turnos diferentes, com pouca sobreposição de horários, e, quando estamos juntas, geralmente estamos trabalhando em áreas diferentes. Sendo assim, não tenho muita oportunidade para interagir com ela. Às vezes existem questões de logística que interferem no processo de demonstrar apreciação pelos outros. Agendas variáveis, poucas oportunidades de interação, atuação em projetos distintos e férias em períodos diferentes costumam dificultar a mostra de apreciação a certos funcionários. Também pode haver desafios estruturais a serem vencidos. Aqueles que trabalham em corporações maiores destacam que alguns gerentes são responsáveis por 10 ou mais subordinados diretos. Obviamente, quanto maior o número de pessoas por quem você é responsável, maior esforço será necessário para estar atualizado com as linguagens da valorização pessoal individuais e para encontrar tempo para fazê-lo. Às vezes um empreendimento é estruturado de tal modo que um membro da equipe tem, de fato, 2 ou mais supervisores. Isso acontece com mais frequência quando suas responsabilidades cruzam as fronteiras departamentais. Embora não haja problema em haver mais de um supervisor encorajando esse funcionário, a situação pode criar um vácuo quando ninguém assume a responsabilidade de incentivá-lo. Superação das questões estruturais e processuais. As questões estruturais podem ser um dos mais difíceis desafios a superar porque elas costumam estar entranhadas na cultura da organização. Não são apenas questões individuais, mas de natureza mais sistêmica. A resposta pode exigir que supervisores e gerentes de escalões mais altos trabalhem juntos para encontrar uma solução. A verdadeira pergunta que precisa ser respondida é: qual a melhor maneira de garantir que Chantel seja regularmente encorajada e valorizada? Quem é a pessoa mais indicada a prover esse tipo de comunicação e feedback a ela? A resposta a essa pergunta sai da discussão sobre quem se reporta a quem. Encontra o membro da equipe que tem a oportunidade de observar Chantel e dar-lhe incentivo, e de quem ela valorizaria receber esse tipo de comunicação, é a questão mais importante. Em situações nas quais trabalhamos com gerentes que supervisionam grandes grupos, o caminho do sucesso foi ajudar os gestores a identificar uma ou duas pessoas com as quais iniciariam o processo. Mais tarde, esses gerentes poderiam se dirigir a outros membros da equipe. Os funcionários poderiam ser selecionados ou por serem líderes em seu grupo, e perdê-los para o desânimo seria devastador para a organização, ou por estarem claramente desanimados ou desconectados de seu supervisor, e por isso precisarem de atenção imediata. Escolher uma ou duas pessoas para começar a encorajar é claramente uma opção melhor do que se perceber sobrecarregado e não fazer coisa alguma. Desafio número 5. Desconforto pessoal com o ato de comunicar apreciação. Vemos isso acontecer de duas formas. A primeira é a antiga posição de alguns proprietários de empresa e gerentes. Por que deveria agradecer-lhes por fazerem seu trabalho? Eles são pagos para isso. Descobrimos que essa atitude às vezes vem de líderes seniores e de outros indivíduos que se veem como líderes que se fizeram sozinhos. Foram criados em meio a circunstâncias difíceis, normalmente com pouco apoio da família, e se tornaram bem-sucedidos em sua área, principalmente em razão de seu esforço, perseverança e sacrifícios pessoais. Esses líderes são calculistas e normalmente não têm muito foco sobre os relacionamentos e sentimentos. Eles enxergam a responsabilidade como uma virtude fundamental e não se voltam aos outros para fornecer agradecimentos e apreciação. Fazem o que fazem porque esse é seu dever ou essa é a sua função. Desse modo, tendem a dar pouco valor a qualquer tipo de mostra de apreciação por outras pessoas. Uma variante desse posicionamento é encontrada entre jovens profissionais ambiciosos. Sentimos resistência de profissionais das gerações X e Y,
todos brilhantes e esforçados. Uma moça com esse perfil comentou conosco: sou automotivada e sempre dou o melhor de mim. Não espero ser elogiada por fazer meu trabalho, e creio que essa história da apreciação é irrelevante. A segunda versão do desconforto pessoal com o ato de comunicar a apreciação vem de indivíduos que têm dificuldade para se comunicar em nível pessoal. Esses líderes e gerentes dão ênfase aos fatos e são motivados por tarefas. O negócio deles é concluir o trabalho e normalmente são excelentes supervisores na área de produção. Essas pessoas não costumam mostrar muitas emoções além de raiva e frustração quando os objetivos não são alcançados. Às vezes, podem ser agradáveis e simpáticas, mas seu foco é apenas os fatos. Por favor. Têm dificuldade para expressar apreciação aos colegas. Se o fazem, isso pode acontecer de maneira bem formal. Em geral, seus comentários são breves. Obrigado, bom trabalho, Amanda, muito bem, Marcos. Logo depois, seguem para o próximo objetivo a ser alcançado. Normalmente, esses funcionários não têm uma ampla gama de expressões emocionais. Costumam demonstrar apreço, mas nem pensam em compartilhar seus pensamentos com outros. Portanto, a não ser que sejam levados a fazê-lo, eles raramente expressam apreciação aos colegas de trabalho. Superação do desconforto pessoal com a manifestação de APRS. Os funcionários que não parecem realmente valorizar a mostra de apreciação aos seus colegas talvez nunca mudem de ponto de vista. Algumas pessoas têm sua própria mentalidade e não estão abertas a explorar novas ideias. Tentar forçá-las a mudar é provavelmente um desperdício de tempo e de energia, e fazê-lo resultará apenas em frustração. Contudo, alguns desses indivíduos estão dispostos a ouvir os fatos. As pesquisas indicam que comunicar apreciação aos funcionários diminui as chances de sua saída, aumenta a satisfação do cliente, em algumas circunstâncias, eleva a produtividade. Assim que entendem os benefícios de se comunicar apreço por outros, esses líderes se dispõem a apoiar entusiasticamente a construção de um ambiente profissional em que se expresse apreciação. Um recurso bem útil é por nós chamado o mito de que homens de verdade não precisam de encorajamento, disponível no kit de ferramentas da valorização pessoal, na parte final deste livro. Outros líderes podem se dispor a fazer uma experiência, ainda que seja para provar que você está errado. Cremos que, se um grupo de trabalho preencher o inventário de motivação através da valorização pessoal e compartilhar os resultados uns com os outros, um número significativo de indivíduos expressará apreciação, e isso dará origem a uma força de trabalho mais positiva e produtiva. Quando líderes veem resultados, é bem provável que encorajem outros departamentos a fazer o mesmo. Um segundo grupo de pessoas que expressa desconforto são os mais introvertidos, menos socialmente hábeis ou não tão afeitos a relacionamentos. Para essas pessoas, a tarefa é encontrar os atos de encorajamento e apreciação que se enquadrem em sua zona de conforto. São necessários mais fundamento, maior incentivo e mais acompanhamento para se garantir que esses funcionários cumprirão o proposto. Para que consigam demonstrar apreciação por seus colegas, eles precisam começar com passos de bebê, aquelas ações que claramente se encaixam em seu repertório atual de comportamento. Eles precisam ser elogiados a cada ação que se aproxima dos comportamentos desejados. E, é claro, quando se mostra apreciação pelo comportamento dessas pessoas, deve-se usar a linguagem da valorização pessoal que preferem. Desafio número 6. O fator esquisitice. Um dos desafios interessantes que encontramos ao trabalhar as linguagens da valorização pessoal com empresas e organizações é aquilo que passamos a chamar de fator esquisitice. A esquisitice vem do fato de que quando reunimos a equipe para informá-la sobre o material que ensina como encorajar e mostrar apreciação a um colega, e instruímos cada um a trabalhar em um plano para colocar os conceitos em prática em seus relacionamentos profissionais diários, uns com os outros, muitas vezes, nesse momento, alguém diz: também creio que isso seja necessário, e quero começar a usar o que vocês nos ensinaram. Mas parece meio esquisito, pois vamos começar a encorajar uns aos outros e a fazer coisas para ajudar nossos colegas, só que todos sabemos que isso é parte do treinamento. Ou seja, tudo parece meio falso. E,
Normalmente, a maioria das pessoas presentes na sala balança a cabeça em sinal de concordância. Duas questões precisam ser abordadas aqui. Primeiramente, existe o desconforto de começar a se relacionar de maneira um pouco diferente com seus colegas, uma vez que todo mundo sabe que tal iniciativa vem dos conceitos e do treinamento das linguagens da valorização pessoal. Isso costuma levar a uma hesitação em dar início à mostra de apreciação ou de encorajamento. O indivíduo receia ser visto como falso ou insincero. Frequentemente ouvimos este comentário: eles vão pensar que estou fazendo isso porque sou obrigado, que aquelas pessoas são apenas uma tarefa para mim. A segunda parte do fator esquisitice é o risco de o destinatário da mensagem desprezar o ato de encorajamento vindo da parte do outro por considerá-lo não genuíno, ou que ele só está fazendo isso para parecer bom diante do chefe. Se não forem cuidadosas, as pessoas poderão questionar a sinceridade das intenções de seus colegas. Assim, há um senso de esquisitice criado tanto no indivíduo que está tendo a iniciativa de expressar um ato de encorajamento quanto na pessoa que pode receber uma mensagem de apreciação. Se não for tratada, a combinação desses dois padrões de pensamento pode ser mortal para o processo. Ninguém faz nada por medo de que suas ações sejam julgadas como não autênticas. Superação do fator esquisitice. Descobrimos que alguns passos bem simples podem ser dados para diminuir imensamente o fator esquisitice. Primeiro, nós o reconhecemos. Como parte do processo de desenvolver aplicações práticas para cada membro da equipe, se a questão ainda não foi levantada, nós a sugerimos. Sabem, descobrimos que muitas vezes, quando começamos a falar sobre essas ideias, as pessoas sentem-se um pouco desconfortáveis com a questão de todos trabalharem o ato de encorajar uns aos outros ao mesmo tempo. Nesse momento, percebemos que o nível de ansiedade do grupo diminui significativamente. Nos círculos da psicologia, isso é chamado de normalização. Ajudar as pessoas a perceberem que aquilo que estão experimentando é normal capacita-as a aceitar sua situação e a reagir mais prontamente. Segundo, fazemos uma relação entre aquela experiência e fatos vivenciados no passado. Sempre que pessoas tentam algo desconhecido ou diferente, o novo comportamento pode parecer um pouco estranho ou pouco natural. No início, ele não flui. Existem muitos exemplos: aprender a dar um drible de futebol, ajustar o saque no vôlei, mudar o guarda-roupa ou o estilo do cabelo, iniciar um programa de exercícios físicos com um treinador. Incentivamos as pessoas a entender e a aceitar o estranhamento inicial, mas também a perseverar e trabalhá-lo. A estranheza normalmente desaparece bem rápido. Também fornecemos ferramenta para acabar com o constrangimento. Isso pode ser tão simples quanto dar à equipe uma frase de exemplo, como: sei que você pode achar que estou fazendo isso por conta do treinamento que tivemos sobre linguagens da valorização pessoal, mas estou sendo sincero. Colocar a questão para fora normalmente desarma o problema. Também incentivamos o uso do humor para dissipar a situação. Quando uma pessoa recebe um ato de encorajamento, e está óbvio para ambas as partes que isso surgiu do treinamento, nós a encorajamos a dizer algo como: obrigado, sinto-me bem melhor agora, sinto que sou valorizado e apreciado, com um sorriso, não com sarcasmo. Normalmente, muita gente ri quando colegas começam a usar as várias linguagens da valorização pessoal e aplicações práticas específicas, identificadas na lista de seus colegas. Finalmente, incentivamos todos a dar o benefício da dúvida aos seus colegas de trabalho e a aceitar suas ações como genuínas. Sejamos honestos. É preciso alguma coragem para aceitar uma nova ideia e tentar fazê-la funcionar em nossos relacionamentos profissionais diários. Mas ter uma atitude positiva e pensar: ei, pelo menos eles estão tentando, aprecie o seu esforço, leva a interações positivas. De fato, mais adiante no processo de treinamento, ouvimos repetidamente comentários como: preciso lhe dizer que, no começo, eu achava todo esse processo muito estranho, meio sentimentaloide para mim. E no início, muito embora eu soubesse que meus colegas estavam dizendo e fazendo coisas porque era parte deste projeto, senti-me realmente bem. Gostei de ouvir as coisas agradáveis que eles tinham a dizer. Você pode ler mais sobre esse assunto em Como Reconhecer e Lidar com o Fator Esquisitice,
disponível no kit de ferramentas da valorização pessoal, na parte final do livro. Para resumir, seríamos intelectualmente desonestos se afirmássemos que a motivação através da valorização pessoal é um processo fácil para qualquer pessoa em qualquer ambiente. Está claro que esse não é o caso. Existem alguns funcionários para quem o ato de encorajar colegas será um ponto de crescimento significativo. Determinados ambientes de trabalho possuem características intrínsecas que dificultam bastante a manifestação de apreço. Contudo, não encontramos uma empresa ou organização sem fins lucrativos na qual o conceito de motivação através da apreciação não funcione. O desafio costuma exigir um pouco de criatividade de pensamento e inovação na resolução de problemas, mas os problemas não são insuperáveis. Cremos que vale a pena o esforço de envolver aqueles com quem você trabalha mais de perto num esforço de melhora o nível de eficácia na expressão de apreciação uns aos outros. Levando para o lado pessoal 1. Numa escala de 0 a 10, até que ponto o excesso de atividade é um impedimento para que você implante o conceito de motivação através da valorização pessoal? Se o excesso de atividade é um grande problema, você estaria disposto a considerar o ato de aprender a fazer das expressões efetivas de apreciação uma de suas prioridades nos próximos 6 meses? 2. Numa escala de 0 a 10, com que intensidade você sente que a motivação através da valorização pessoal vai melhorar o ambiente de trabalho em sua empresa? Se você se considera altamente motivado, então o que vai fazer para encorajar outros a se juntarem a você nesse propósito? 3. Você acha que a motivação através da valorização pessoal não vai funcionar na sua organização? Por quê? Você estaria disposto a discutir o conceito com pelo menos um de seus colegas e ouvir a opinião dele? 4. Numa escala de 0 a 10, qual é o nível de sobrecarga que suas responsabilidades atuais lhe impõem? Se você estiver bastante sobrecarregado, talvez esta não seja a melhor hora para tentar implantar o conceito de motivação através da valorização pessoal. Contudo, você pode considerar a ideia de aprender qual é a principal linguagem da valorização pessoal de pelo menos um colega de trabalho, numa tentativa de ser mais eficiente em expressar apreciação a essa pessoa. 5. Você já encontrou questões estruturais ou processuais que inibam padrões eficientes de manifestação de apreço em sua empresa? Se já, talvez queira tentar colocar em prática algumas das sugestões apresentadas neste capítulo para superar essas questões. 6. Numa escala de 0 a 10, quanto desconforto emocional pessoal você sente diante da ideia de comunicar apreciação aos seus colegas? Se o seu nível de desconforto é alto, você consegue identificar a razão para isso? O que você poderia fazer para diminuir esse sentimento? Lembre-se, dar passos de bebê é melhor do que não dar nenhum passo. 15. O que fazer quando você não valoriza os membros de sua equipe durante uma apresentação do modelo de motivação através da valorização pessoal? Um líder empresarial nos perguntou, mas e se eu realmente não apreciar aqueles que trabalham para mim? Nossa primeira impressão foi a de que ele estava brincando, mas a declaração seguinte indicou que falava sério. Não, não. É verdade. O que devo fazer se há pessoas na minha equipe que eu não aprecio? Não estou contente com o trabalho que elas estão realizando. Nosso propósito neste capítulo é responder a essa pergunta. Descobrimos que existem tanto razões internas quanto externas para a falta de apreciação pelos membros da equipe. As razões internas residem em nós mesmos, enquanto as razões externas são compostas por vários fatores no ambiente de trabalho que impedem que sintamos apreciação por um colega em especial. Primeiramente, vamos examinar as questões internas. Classificação das nossas próprias questões. Uma das razões mais comuns para que não tenhamos apreciação por aqueles com quem trabalhamos é que nutrimos expectativas fantasiosas em relação a eles. Por inúmeras razões, algumas pessoas criam expectativas extremamente altas. Às vezes, isso inclui idealizações exageradas em relação a si mesmo. Ou, então, o foco está mais sobre as outras pessoas. Quem tem altas expectativas em relação a si mesmo pode apresentar autoestima tanto alta quanto baixa. Se constantemente alcançam seus objetivos, pessoas assim provavelmente se sentirão bem consigo mesmas, terão orgulho de si e sentirão que são muito bem-sucedidas.
Contudo, se constantemente deixarem de atingir as expectativas que têm para si mesmas, poderão apresentar sentimentos de desânimo. Estão dizendo: não dei o máximo de mim naquele projeto. Não gosto da maneira como ele foi concluído. Sei que posso fazer melhor. Essas pessoas raramente se sentem bem-sucedidas porque não se permitem comemorar nada que esteja abaixo da perfeição. Quando altas expectativas estão concentradas nos colegas ou nas pessoas que trabalham sob nossa supervisão, podemos muito bem estar esperando por mais do que lhes é possível realizar. Assim, não importa o que uma pessoa faça, pois aquilo nunca será suficientemente bom para nós. Não nos contentamos com o produto final. Podemos criticar ou fazer sugestões sobre como a tarefa poderia ter sido mais bem feita, de modo mais rápido ou com menos custo. Alguns indivíduos que têm altas expectativas em relação aos outros são pessoas motivadas e, usualmente, notáveis no que fazem. Podem ser proprietários de negócios, gerentes, funcionários, clientes ou vendedores. Pelo fato de serem bastante entusiasmadas, elas naturalmente motivam outros e às vezes podem ser bastante autoritárias. Em contrapartida, certas pessoas idealizam muitos outros simplesmente porque possuem uma personalidade afeita a críticas. Nem elas mesmas são necessariamente bem-sucedidas. Na verdade, podem até mesmo superestimar seu conhecimento e habilidades. Desenvolveram um estilo de vida que prima por criticar os outros. Essas pessoas nunca terão bons relacionamentos por uma simples razão: ninguém gosta de ser criticado constantemente. Se você achar que pertence a essa categoria, nossa sugestão é que, o mais rápido possível, encontre um conselheiro competente que possa ajudá-lo a entender a si mesmo, compreender o que motiva suas críticas e descobrir como mudar esse padrão destrutivo de relacionamento com pessoas. Se você se vir insatisfeito com o nível de desempenho de alguns funcionários que trabalham sob sua supervisão, seria sábio fazer uma autoavaliação honesta e verificar se você tem expectativas irreais. Caso responda rapidamente não. Eu tenho padrões elevados, só isso, então pode estar se precipitando e chegando a uma conclusão errada. Sugerimos que faça a seguinte pergunta a um amigo que seja honesto com você: você acha que tenho expectativas irreais em relação aos outros? Por favor, dê sua opinião honesta. Se realmente levar isso a sério, você poderá fazer a mesma pergunta a 2 ou 3 amigos próximos. Considere a resposta, pois, se suas expectativas forem de fato irreais, você nunca se tornará um encorajador, porque ninguém consegue agradá-lo. Existe apenas uma resposta: você deve minimizar suas expectativas de modo que possa genuinamente apreciar o trabalho árduo daqueles a quem supervisiona. Outra razão pela qual pessoas não apreciam o trabalho dos colegas são as implicâncias. Reagimos negativamente a algumas pessoas não porque não estejam fazendo seu trabalho, mas porque há alguma coisa nelas que nos causa desconforto. Quando experimenta essa irritação, você pode se fundamentar em algum aspecto da personalidade do outro. Em sua opinião, elas falam demais ou não conseguem manter uma conversa. Pode ser que o local de trabalho delas aparente estar sempre desorganizado, ou você pode se ressentir do fato de que elas constantemente aparecem para trabalhar 10 minutos atrasadas e saem 10 minutos antes da hora. Talvez você se irrite com o fato de elas aparentarem estar sempre felizes e você não acredita que alguém consiga ser tão feliz assim o tempo todo. Em contrapartida, pode ser o caso de você dizer a si mesmo: todos os dias tenho a impressão de que aquela pessoa acabou de perder seu melhor amigo. A implicância também pode vir da maneira como os outros fazem as coisas. A maneira como dão conta de uma tarefa é exatamente oposta ao modo como você realiza aquela mesma atividade. Você pode se ressentir do fato de elas gostarem de ouvir música enquanto trabalham. O fone de ouvido enfiado na orelha faz com que você pense que elas não estão dando atenção plena ao trabalho. Sempre que vê isso, você fica irritado. Ou talvez você se irrite por conta da maneira como elas se vestem. Em sua opinião, as roupas delas são inadequadas para o ambiente profissional. Às vezes a questão é simplesmente o fato de o estilo de vida da pessoa ser diferente do seu. Você não consegue imaginar por que ela usa argola no nariz,
Por que tem tatuagens nos braços ou um estilo de cabelo que, para você, é incivilizado? Em outros casos, ficamos irritados por conta da diferença de gerações. A mãe solteira de meia-idade se perturba com o jovem machão e solteiro que age como se o mundo girasse em torno dele. Há muitas coisas que podem gerar implicância. Isso é fato em todos os relacionamentos humanos. A realidade é que as pessoas são diferentes. No ambiente de trabalho, a pergunta é: elas estão realizando seu trabalho de maneira satisfatória? Se a resposta for sim, então você pode genuinamente expressar apreciação pelo trabalho delas, muito embora possa se irritar com outras questões. Se a resposta for não, e você for o supervisor, você precisa abordar o problema de desempenho no trabalho. A verdade é que não podemos mudar a personalidade e o estilo de vida dos outros para que todos se pareçam conosco e ajam como nós. Temos de aceitar as diferenças humanas e procurar maneiras de incentivar aqueles indivíduos cujo comportamento possa de fato nos irritar, mas cujo desempenho no trabalho seja positivo. Outra razão pela qual alguns supervisores têm dificuldade para expressar apreciação é que eles têm formação inadequada. Descobrimos que alguns gestores não apreciam funcionários a quem não supervisionam diretamente porque não entendem por completo as responsabilidades daquelas pessoas. A falta de informação resulta em padrões ruins de comunicação dentro da empresa. Rob, um supervisor, disse: "Não entendo o que o Chris faz. Tudo o que eu vejo fazer é zanzar por aí, indo de uma mesa a outra. Achei que ele era nosso homem de tecnologia da informação. Ele não deveria estar em sua mesa garantindo que o nosso sistema de informática funcione corretamente?" Sasha, diretora de sistemas de informação, respondeu a Rob: "Chris é nosso especialista em rede, e sua principal responsabilidade é garantir que o computador de cada pessoa esteja corretamente conectado à rede para que possa se comunicar com os demais. A razão de você vê-lo indo de um lugar para outro é que ele está respondendo a chamados de pessoas cujos computadores não estão funcionando de modo adequado. Ele vai falar com elas pessoalmente, ouve o que está acontecendo e conserta o problema. Chris faz exatamente o que deve fazer. E está fazendo bem. Ah, então está certo. Se é isso que ele deveria fazer, então está ótimo", devolveu Rob, um pouco envergonhado. Se você tem uma pergunta sobre o desempenho de uma pessoa que não trabalha sob sua supervisão direta, sempre é sábio conversar com o gestor a quem esse funcionário se reporta. Você pode descobrir que sua preocupação se deve simplesmente à falta de informação. Quando Rob encontrou Chris no corredor, 2 dias depois, ele disse: "Ouvi Sasha dizer coisas boas sobre seu trabalho. Fico feliz com o que você está fazendo pela empresa." Chris saiu dali sentindo-se afirmado. Rob foi capaz de expressar apreciação genuína porque se preocupou em obter informações. É possível haver outras questões internas que impedem as pessoas de fornecer apreciação autêntica, mas essas são as 3 mais comuns que encontramos. Veamos tratar agora das questões externas. Se a questão estiver ligada ao desempenho, é comum descobrirmos que existem boas razões para um gerente não estar feliz com uma pessoa de sua equipe. Não se trata de nada relacionado a algum padrão de pensamento da parte do gerente. Existe um fator objetivo por trás da falta de apreciação pelo colega. O funcionário talvez não esteja desempenhando suas funções de maneira adequada. Isso acontece em quase todas as organizações. Algumas pessoas simplesmente não realizam seu trabalho com um nível aceitável de qualidade. Pode haver muitas razões para esse baixo desempenho. Vejamos a seguir 3 dos fatores mais comuns que encontramos. Primeiramente, o funcionário pode estar passando por problemas pessoais em casa. É sabido que, quando alguém passa por um divórcio, seu desempenho no trabalho é afetado negativamente. Quando adultos têm filhos que se envolvem em problemas com a lei ou fazem uso de drogas, é comum que isso afete de forma negativa seu rendimento na empresa. Um adulto solteiro que tem experimentado recentemente o fim de um relacionamento de longa data pode se distrair de suas responsabilidades profissionais. Também pode ocorrer de o funcionário ter problemas físicos.
Empregados que convivem com dor crônica ou que estejam tomando remédios, seja qual for o motivo, podem enfrentar desafios no ambiente de trabalho que talvez não sejam prontamente percebidos pelos colegas. Outra possibilidade é de alguns funcionários terem uma ética de trabalho ruim. Eles desenvolveram uma atitude que diz: faça apenas o necessário. Podem simplesmente tolerar o emprego para conseguir colocar comida sobre a mesa. Um gestor não tem como saber o que está provocando desempenho ruim a não ser que pergunte ao funcionário. Muitos gerentes não gostam da confrontação e passarão meses evitando tratar do baixo desempenho de um funcionário. Infelizmente, isso não resolve a situação, e o gerente fica cada vez mais frustrado. Ele terá dificuldades para expressar apreciação àquele empregado. Nossa sugestão é que o gerente tenha uma conversa aberta e honesta com a pessoa. A abordagem precisa ser gentil, mas também direta. Pode-se dizer algo mais ou menos assim: Gen, tenho observado nas últimas semanas que você não vem apresentando o desempenho que costuma ter. Isso me preocupa. Sei que provavelmente existe uma explicação, e é por isso que quis conversar com você. Está acontecendo alguma coisa em sua vida que esteja contribuindo para a diminuição do seu rendimento? Se estiver, quero fazer o que me for possível para ajudar você. Essa abordagem atenciosa provavelmente fará com que Gen responda com sinceridade. De posse dessa informação, o gestor pode ser útil para o funcionário. A gerente que teve tal conversa com Gen, uma assistente administrativa, descobriu que o filho da funcionária estava enfrentando problemas com drogas. A gerente conseguiu ajudar Gen a encontrar um programa de treinamento de baixo custo para o filho, e isso fez aprofundar a amizade entre ambas, bem como aumentar a produtividade da funcionária. Depois, a gerente foi capaz de expressar apreciação autêntica. A assistente administrativa então devolveu o apreço genuíno à gerente. Outra razão de as pessoas não terem um desempenho satisfatório é que elas não foram treinadas adequadamente para suas responsabilidades. Em nossa experiência, descobrimos que esse é um motivo comum para baixo desempenho no trabalho. O supervisor presumiu que o funcionário tinha habilidade e conhecimento básico, ou acreditou que o funcionário conseguiria isso por conta própria. Em algumas semanas ou meses, os colegas percebem que o funcionário não está realizando a tarefa num nível satisfatório. Essa realidade costuma passar despercebida pelo supervisor porque ele assume que o Departamento de Recursos Humanos tem avaliado corretamente o novo empregado. Contudo, poucos funcionários entram em cena com todas as habilidades e informações necessárias para realizar adequadamente seu trabalho. Quando o chefe percebe que a pessoa não tem a informação ou o treinamento necessários para executar uma tarefa, a reação mais positiva é fornecer esse treinamento, o que pode acontecer de muitas maneiras. O gestor pode permitir que o funcionário trabalhe com um colega mais hábil por alguns dias, para um treinamento no próprio local de trabalho. Ou talvez seja necessário exigir que o funcionário frequente cursos no Instituto Técnico local, onde, usando seu próprio tempo e recursos, possa aprender as habilidades exigidas para o trabalho. Se o funcionário não se dispuser a aceitar o treinamento que lhe é oferecido, então somos da opinião de que o supervisor não tem alternativa senão dar início ao processo de desligamento do empregado. No mundo de hoje, a maioria dos funcionários está disposta a receber oportunidades de treinamento para que possa manter o emprego. Assim que perceber que a pessoa está tendo a iniciativa de aprender, e consequentemente elevar o nível de seu desempenho, o gerente pode então comunicar uma apreciação autêntica ao funcionário. Nesse caso, o empregado se sente encorajado e motivado a continuar alcançando seu potencial para o trabalho. Uma terceira razão bastante comum para o baixo rendimento no trabalho é o fato de a empresa não contar com um processo eficiente de revisão, feedback, instrução e correção. Em nosso trabalho com empresas, um dos déficits mais comuns que observamos é a falta de processos estabelecidos para analisar o desempenho do funcionário, procedimentos que o mantenham regularmente informado e lhe forneçam instruções corretivas. Essa é a fórmula da frustração, tanto do funcionário quanto do supervisor. Todos nós temos áreas de crescimento. Supervisores e empregados precisam de momentos regulares para comunicar uns aos outros o que está indo bem e o que pode ser melhorado.
Quando não há um processo estruturado para tanto, esse tipo de comunicação costuma não ocorrer. Com isso, o chefe acabará insatisfeito com o desempenho do funcionário e provavelmente terá grande dificuldade para expressar-lhe apreciação genuína. Na verdade, ele fica frustrado com o funcionário. E, uma vez que não há momento definido para um feedback regular, as semanas se passam enquanto a frustração do supervisor só cresce. O funcionário pode ou não saber da insatisfação do supervisor, mas certamente não é incentivado por ele. Se sua empresa não possui um processo de avaliação em funcionamento, sugerimos que você converse com a pessoa que diretamente supervisiona seu trabalho. Compartilhe o conceito e deixe que as pessoas o distribuam com seus próprios supervisores. Se o assunto surgir entre os funcionários, um gerente sábio ouvirá e provavelmente dará início ao processo. Nesse meio tempo, um funcionário pode pedir feedback de seu supervisor imediato. Perguntar o que estou fazendo bem e o que posso melhorar é um passo positivo. Essa é uma maneira informal de um empregado obter informações e correções antes que uma questão se transforme num problema maior. A maioria dos gestores está disposta a dar esse tipo de informação se o funcionário solicitá-la. Ao ver o empregado esforçando-se para conseguir mudanças positivas, o chefe provavelmente começará a lhe dar genuínas mostras de apreciação. Por outro lado, um gerente que esteja infeliz com o desempenho de um funcionário também pode iniciar informalmente o processo, simplesmente dizendo à pessoa: "Gostaria de obter suas sugestões sobre o que eu poderia fazer para que você fosse mais bem-sucedido em sua função." Ouça cuidadosamente as sugestões do funcionário. Isso pode lhe dar uma indicação das razões pelas quais o indivíduo está tendo um baixo rendimento. Se a sugestão parecer razoável, coloque-a em prática. No contexto de uma conversa atenciosa, você pode então dar ao funcionário um feedback honesto sobre suas observações e sugestões em relação àquilo que ele pode fazer para melhorar o desempenho no trabalho. O que estamos dizendo é que, se uma empresa não tiver um processo de revisão, feedback e instrução corretiva, isso pode ser realizado de maneira informal. Se o funcionário responde positivamente, o gerente será capaz de prover genuínas expressões de apreciação. Para resumir, descobrimos que estimular equipes de funcionários e supervisores a preencher o inventário de motivação através da valorização pessoal é uma ação que costuma descortinar outras questões que precisam ser abordadas. De fato, incentivamos abertamente os supervisores a não tentarem comunicar apreciação se eles não apreciarem de fato o membro da equipe. A maioria das pessoas possui receptores muito sensíveis que captam formas insinceras de comunicação. Fingir apreço quando, na verdade, não existe uma base genuína para tanto provocará dano real ao relacionamento entre o supervisor e o funcionário. É muito melhor aguardar e lidar com as questões fundamentais. Se o supervisor perceber que o problema é uma questão dentro de si mesmo, então ele deve identificar o que o está impedindo de fornecer apreciação genuína. Por favor, veja o elogio pode ser um problema, disponível no kit de ferramentas da valorização pessoal, no final do livro. Por outro lado, se o supervisor concluir que o problema tem a ver com um dos 3 fatores externos aqui discutidos, ele deve abordar diretamente as questões pessoais do funcionário. Fornecer mais treinamento ou buscar estabelecer um processo regular de apresentação de feedback corretivo ao indivíduo. Uma última nota. No mundo corporativo de hoje, o coach de executivos tornou-se uma abordagem popular para ajudar supervisores a analisar e resolver problemas relacionais. Um coach qualificado pode ajudar o gerente a avaliar até que ponto suas expectativas são realistas, ou a lidar com questões pessoais entre chefe e empregado. A maioria dos supervisores pode fortalecer suas próprias habilidades interpessoais ao solicitar a ajuda do coach. Levando para o lado pessoal 1. Existem pessoas que trabalham sob sua supervisão a quem você acha difícil, se não impossível, expressar apreciação autêntica? 2. Se você não é gerente, há colegas de trabalho que você honestamente não aprecia? Questões internas 1. Você estaria disposto a realizar o exercício apresentado a seguir? Coloque o nome da pessoa que você não aprecia no alto de uma folha de papel. Você pode criar folhas adicionais para outros colegas.
Reflita sobre a possibilidade de sua falta de apreciação basear-se em questões internas, ao responder as seguintes perguntas. A. Existe a chance de você ter expectativas irreais em relação a esse funcionário? B. Sua falta de apreciação tem como base implicância com o indivíduo? Se a resposta for sim, o que especificamente irrita você? Item. Existem chances de essa pessoa mudar esses fatores de irritação? Item. Você acha que poderia vir a aceitar esses fatores simplesmente como características de personalidade e afirmar esse colega pelo trabalho que ele executa, muito embora você considere irritantes algumas coisas que ele faz? Se existe a possibilidade de que sua implicância tenha como base o fato de você não ter informações sobre o que o funcionário deve fazer em sua função? Se a resposta for sim, como você poderia obter essas informações? Questões externas 1. Você concluiu que o motivo de não conseguir expressar apreciação por aquela pessoa é que ela simplesmente não está trabalhando de maneira adequada? Se sua resposta for sim, estaria disposto a envolver esse funcionário numa conversa a fim de descobrir o que está acontecendo na vida dele que o impede de alcançar seu potencial? 2. Existe a possibilidade de que a pessoa não tenha sido adequadamente treinada para exercer suas responsabilidades? Se existe, quais passos você poderia dar para ajudá-la a obter o treinamento de que precisa? 3. Se a sua empresa não possui um processo eficiente de avaliação, feedback e instrução corretiva em funcionamento, quais passos você poderia dar, formal ou informalmente, para fazer disso uma realidade em sua organização? 4. Se você é supervisor, já considerou a possibilidade de ter algumas reuniões com um coach de executivos para melhorar suas próprias habilidades de liderança?